Bom dia, pessoal. Hoje bater um papo hoje com o Rodrigo Juliane Siqueira da Almolin. Como estão as coisas aí, Rodrigo? Opa, tudo bom, Sávio? Tudo andando dentro do possível, né? Tentando se organizar nessa nova rotina aí. Joia. Te apresentar aqui rapidinho. O Rodrigo é graduação em Ciências Biológicas, com ênfase em Biologia Molecular, Celular e Funcional, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestrado em Ciência Biológica em Bioquímica, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o doutorado também em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e trabalha com biologia de sistemas e um monte de bioinformática, um monte de coisa. E a gente vai bater um papo sobre isso. Rodrigo, vou te perguntar, para a gente começar, o que é a tal da biologia do sistema que está todo mundo falando hoje em dia? Tudo bom, Sávio? Bom dia. Obrigado pelo convite para a gente poder conversar. Acho que essa tua iniciativa aí é bem interessante, né? De a gente conseguir divulgar um pouco e falar um pouco do que a gente trabalha, né? Eu, particularmente, sou meio neandertalense nessas questões aí de divulgação e acho que é cada vez mais importante isso. Bem, biologia de sistemas é uma abordagem estatística, na verdade, né? Quando a gente fala em biologia de sistemas, a gente fala basicamente em estatística, a gente fala basicamente em grandes números. É uma abordagem onde a gente tenta enxergar os sistemas biológicos de uma forma mais holística, né? Tradicionalmente, o que a gente entende como ciência hoje, né, esse conhecimento produzido a partir do método científico, a partir da sistematização das análises, a grande maioria da informação que a gente conseguiu construir, né, utilizando essa metodologia, ela foi utilizando modelos reducionistas, né? Ou seja, a gente tenta pegar um sistema que é um sistema complexo. Os sistemas biológicos, eles são sistemas de maior complexidade conhecida. Não há nada que se conheça que tenha complexidade próximo do sistema biológico. E a gente, para conseguir explicar essa complexidade, a gente pega essa estrutura com zilhões de partes, tenta dissecar essas pequenas partes, né? E estudar elas individualmente. Aí, depois que a gente tem conhecimento sobre cada uma dessas partes, a gente procura fazer a big picture, né? A gente procura entender o sistema como um todo. Isso é o que a gente chama de abordagem reducionista. Ela é uma abordagem que funciona magnificamente bem, que os avanços, boa parte dos avanços científicos e tecnológicos que a gente consegue observar no nosso cotidiano, eles vêm dessa abordagem. Só que a gente tem mais de 100 anos construindo ciência dessa forma e a gente teve avanços tecnológicos que propiciaram uma quantidade muito grande de informação gerada por unidade de tempo, né? Então, ao passo que há poucas décadas atrás, eu brinco muito com os meus alunos, né, que como eu venho da bancada, assim, eu digo que era um momento mais romântico, né, que a gente fazia cultura de células, aí cultivava lá, às vezes, por 3, 4 dias, eventualmente uma semana, dependendo do experimento. Aí fazia um gel, aí extraía, fazia. Então, um mês depois a gente tinha um resultado, né? Então, era um momento mais romântico, a gente podia ir digerindo aquela informação. Hoje, a gente tem algumas técnicas que conseguem gerar uma quantidade brutal de dados num intervalo de tempo muito pequeno. Então, como a gente consegue ter uma quantidade grande de informação hoje gerada, não só ao longo da história, como cada vez mais rápido, a gente tem condições de utilizar outras abordagens para tentar entender o sistema como um todo. Ou seja, ao invés de pegar e separar as partes desse sistema, a gente procura enxergar o sistema de forma mais holística. E aí a gente usa algumas ferramentas e alguns algoritmos para essas abordagens. Muito disso é o que a gente chama de Big Data hoje. Muito do que algumas coisas que a gente usa em biologia de sistemas são utilizadas computacionalmente por
alguns algoritmos são criados pelo Google, por exemplo, né? Mas, sem sombra de dúvidas, o que a gente faz, na verdade, a gente pega essa quantidade de dados e tenta fazer o que a gente chama de redução de complexidade, redução dimensional. A gente procura reduzir essas dimensões para conseguir explicar o fenômeno. Em termos práticos, o que eu digo, sempre quando eu vou falar para alguém de biologia de sistemas, eu faço uma analogia com a nossa capacidade de compreensão de grandes números. A gente não lida muito bem com grandes números, né? Por exemplo, se eu entro numa sala e tem 3 pessoas, eu boto o olho e eu sei que tem 3 pessoas. Se tem 4 pessoas, eu não preciso contar. Veja bem, 2 pessoas, eu entro e sei que tem. Agora, se tiver 8 pessoas, eu preciso contar. Se tiver 8 ou 10, ou eu sou muito treinado para botar o olho e enxergar, mas naturalmente a gente não tem isso. Porque a gente não lida bem com grandes números. A gente não evoluiu para lidar com grandes números, a gente lida com pequenos números. E o que a ciência sempre fez para tentar lidar com grandes números foi redução de dimensionalidade. Então, por exemplo, se eu quero saber, sei lá, a estatura dos alunos da UFRN, eu tenho, se eu pegar, por exemplo, sei lá, se eu pegar 30 mil alunos e querer saber como é que é a distribuição da estatura deles, o dado de menor gramatura é eu pegar uma tabela com 30 mil linhas e a informação de cada um deles. Eu não tenho informação de menor grão do que isso. Só que, em geral, eu não consigo fazer nada com isso. Eu não consigo olhar para uma tabela com 30 mil números e tirar uma informação disso. Aí, o que a gente faz? A gente reduz a dimensionalidade, faz, sei lá, um histograma, por exemplo. Aí eu consigo tirar informação daí, entende? Eu consigo saber, olha, os alunos, eu tenho um número grande de alunos que tem em torno, sei lá, 1,70 m, eu tenho alguns poucos alunos que chegam a 2 metros, eu tenho alguns outros alunos que têm 1,50 m, eu consigo tirar informação disso. A biologia de sistemas, a gente faz basicamente isso. A gente pega tudo que a gente tem de informação sobre um determinado sistema, reduz as dimensões para que emerja dali uma fotografia que a gente consiga tirar alguma informação sobre isso. E isso é um pouco prolixo, eu falo demais. Se não tiver claro, tu me pergunta. É possível hoje em dia com o desenvolvimento da computação, né? Sem computação, a gente não conseguiria processar esses dados que são produzidos hoje, né? Aí a informática entra muito forte nessa área, né? Claro. Não, sem sombra de dúvidas, né? A bioinformática, sabe, na minha opinião, ela tá para a ciência hoje, assim como a estatística esteve na década de 50, né, na década de 60. Lá no início do século passado, a gente tinha muitos pesquisadores, se fazia muito ciência observacional, né? Então, tu observava e descrevia. Né? Em meados da década de 50 para frente, ali, a partir daquele momento que a gente teve o desenvolvimento da bioestatística forte, né, ela chegou a um ponto que, hoje, por exemplo, é inimaginável a gente fazer qualquer tipo de inferência de um determinado fenômeno biológico sem calcular qual que é a probabilidade daquilo ser verdade, qual que é a probabilidade daquilo ter sido ao acaso. Então, por exemplo, se a gente for pega qualquer estudo da década de 80, né, assim, com raríssimas exceções, ele vai ter lá um p-valor, assim como hoje, claro, né, isso não deixou de acontecer. E hoje, quando a gente vai fazer fenômenos de sistemas biológicos, principalmente do ponto de vista molecular, olha, se a gente pegar aí as revistas de bom índice de impacto, é muito difícil tu ter trabalhos, ou pelo menos 50% desses trabalhos, eles têm uma abordagem de bioinformática lá, né? Então, aquela divisão que a gente via antes, né, a bioquímica, a genética, a biologia molecular, hoje a gente lida com um problema. Então, eu tenho um problema e eu tenho esse manancial de ferramentas aqui, e aí eu vou tentar usar todas as que conseguem contribuir para que eu responda esse problema. Não, isso é essencial hoje em dia, né? Rodrigo, me fala um pouquinho, dentro da biologia do sistema, quais são os teus projetos atualmente? Qual tua
tua pergunta dentro da biologia de sistemas. Bem, a gente, como bioinformata, a gente trabalha muito em duas linhas, né? Tem alguns bioinformatas que eles trabalham muito na questão ferramental, né? Que é desenvolvendo novas ferramentas para a gente conseguir avaliar os fenômenos. Uma porque, assim como o dado está cada vez maior e a gente tem cada vez mais informação, a gente também, as tecnologias elas mudam muito rapidamente, né? Então, eu trabalho com duas coisas. Eu trabalho desenvolvendo ferramentas para algumas abordagens de biologia de sistemas e trabalho também com perguntas biológicas, né? Como tu falou, eu sou biólogo de formação, então a minha escola é essa, né? Na verdade, eu entrei na bioinformática muito mais pela possibilidade de resposta que ela te dá do que particularmente por apreço à questão computacional, assim. Eu não gosto de computador. Eu falo isso para meus alunos, eles me dizem, professor, não fala isso. Não fala isso que pega mal. Mas, eu não gosto, assim, né? O que me atrai mesmo é a questão científica. Mas, enfim, eu tenho basicamente duas linhas hoje, principais. E nisso a gente trabalha tanto desenvolvendo ferramenta, nessas duas linhas, quanto respondendo perguntas biológicas. Uma delas é a abordagem de biologia de sistemas em cima de análise transcricional. Porque a análise transcricional, as tecnologias de análise transcricional que a gente tem, principalmente o RNA-seq, que é a que hoje é a mais moderna, né? Mas já houve outras e a gente ainda eventualmente tem muito dado, como microarray, né? Eu já trabalhei com SAGE, né? Coisa bem antiga, assim, né? E a gente tem uma quantidade muito grande de informação. Então, tu tem lá informação de dezenas de milhares de transcritos, né? Alguns subindo, outros descendo, enfim, em relação ao modelo controle, por exemplo. E aí a gente procura utilizar abordagens de biologia de sistemas em cima disso. Então, isso é uma das minhas linhas principais, né? Então, a gente já desenvolveu algumas ferramentas em relação a isso. Eu trabalho muito com R, né? Então, a gente faz alguns pacotes em R para implementar. E a outra linha, que é a linha que eu gosto muito, que foi o que eu desenvolvi o meu doutorado nisso, que é de evolução de sistemas biológicos. Então, também, as duas trabalhando com biologia de sistemas, mas uma olhando problemas transcricionais, e aí a gente trabalha muito com modelos biológicos, por exemplo, câncer, né? A gente trabalha muito com câncer, a gente trabalha um pouco com rede regulatória, que é uma das abordagens que a gente faz de biologia de sistemas. A gente tem uma outra ferramenta que a gente trabalha já há bastante tempo, desenvolveu essa ferramenta, que é o que a gente chama de transcriptograma, que é uma ferramenta para dar uma grande fotografia do espectro transcricional de um determinado fenômeno. E a parte de evolução de sistemas é basicamente... Também, a gente também desenvolveu ferramentas nisso, também aborda problemas biológicos, que foi o que eu fiz no meu doutorado, né? O meu doutorado foi com isso, né? Eu sou... A bioquímica do Rio Grande do Sul, ela é uma bioquímica que ela tem basicamente duas grandes linhas, né? Ela foi fundada, quando ela foi fundada, se buscou dois grandes pesquisadores da Argentina, a professora Helena Bernard, que trabalhou do grupo do professor Leloir, que foi Nobel em Fisiologia, né, da Universidade de Buenos Aires, e é da onde vem o meu grupo de pesquisa, né? Eu trabalhei diretamente com ela, mas o meu orientador foi orientado dela, então eu sou a segunda geração, digamos assim, do departamento de bioquímica. E a linha de neurociência do professor Ivan Izquierdo, né? Então, que é também muito conhecida. Aqui no Instituto Cérebro, a gente tem pelo menos 3 pesquisadores do nosso Instituto Cérebro aqui de Natal que foram orientados pelo professor Izquierdo, né? Então, eu sou dessa linha de metabolistas, né? E aí, desde o início da minha formação, principalmente pela questão da biologia, né? A biologia anda de braços dados com a evolução. A biologia é evolução, né, do ponto de vista prático. Assim. Então, quando eu comecei desde a iniciação científica, quando eu comecei a tomar mais contato assim com as rotas bioquímicas, né, com aqueles sistemas
de alto grau de complexidade, onde a gente tem uma relação estequiométrica muito fina, onde a gente tem ali dezenas de enzimas diferentes trabalhando para tu ter um ou alguns produtos concatenados. A minha pergunta sempre foi assim, nossa, como é que isso começou a trabalhar junto, né? Eu sei que é uma coisa que te atrai também, já vi as tuas apresentações, assim, né? E isso me chamou muita atenção. E aí, quando eu comecei a perguntar sobre isso, a gente começou a desenvolver algumas ferramentas para trabalhar nessa linha, e é uma das linhas que eu gosto bastante. Assim. Então, são as duas coisas que eu trabalho, basicamente. E, claro, obviamente, como a gente é bem informado, a gente é metido, né? Então, aparece um problema diferente, assim, a gente acha interessante, aí às vezes tem um aluno que gosta daquilo, aí a gente acaba fazendo também, né? Mas se eu for te falar assim, as duas principais eixos que eu trabalho são esses, né? Um que é a parte transcricional e a outro que é da evolução de sistemas. Essa vantagem que você falou aí, trabalhar com ferramentas computacionais, às vezes chegam umas perguntas malucas e eu falo assim, cara, se der para responder, se tiver no banco de dados, Sim. sequência, a gente pode tentar alguma coisa. Mas me fala, você está também aí entrando no projeto Covid também agora, né? Quais abordagens vocês vão tentar? Você falou que ainda está bem inicial, né? Mas qual abordagem que vocês, que agora está pipocando de trabalhos, né? Qual o enfoque que vocês estão pensando em dar nesse assunto? Tem um esforço um esforço internacional, né, para se resolver esse problema, né? Uma das coisas que a comunidade científica faz é trabalhar na resolução de problemas, né? Claro que isso pode acontecer de forma direta, como está acontecendo agora, né? Ou seja, aparece um problema e aí a gente pega o ferramental que a gente tem e procura achar uma solução para isso. E, de forma constante, a gente trabalha para isso, uma questão indireta, que é produzindo conhecimento. Às vezes, a gente tem uma confusão disso, né? As pessoas acham que... tem se falado muito isso no Brasil, né? De que da ciência utilitarista, né? Daquela questão de que mas para que serve isso, né? Instantaneamente, assim, ou seja, como se tu tivesse que ter uma aplicação imediata para isso. A ciência ela nunca trabalhou assim, né? O objetivo da ciência foi entender a natureza. E se a gente consegue entender a natureza, a gente consegue achar soluções para os problemas, para os obstáculos eventualmente que surgem ao longo do nosso caminho. Mas em momentos pontuais, como o que a gente está vivendo agora, sem sombra de dúvidas, a comunidade científica precisa se unir para tentar trazer uma resposta o quanto antes. Claro que quando se tem uma estrutura montada para isso, né, quando a gente tem investimento a longo prazo para isso, quando a gente tem estrutura de equipamento, estrutura de recursos humanos, as respostas, quando surge esse tipo de demanda, elas vêm mais rápido. No nosso caso, aqui no Brasil, é um pouco mais complicado, né? Porque a gente tem tido um desinvestimento já, que vem aí talvez em torno de uma década de desinvestimento, e aí quando tem a necessidade da gente dar uma resposta rápida, chega a ser injusto, né? Tu retirar recursos sistematicamente, e aí, quando se precisa da resposta, dizer, tá, e aí? Agora o que vocês podem fazer? Mas é claro que a gente não vai se eximir do nosso papel de tentar trabalhar para isso. E aí surgiu essa possibilidade, e a gente tá tentando contribuir, como todos os pesquisadores ao longo do planeta também estão tentando, né? Então, da minha parte, como eu te falei, eu trabalho com a parte transcricional. Uma das coisas que a gente faz é tentar aplicar metodologias de biologia de sistemas em análise transcricional, para ver quais são os sistemas que estão sendo modulados, né? E aí a gente está utilizando essas ferramentas que a gente já desenvolveu, né, e essas metodologias, com os dados que a gente tem disponíveis da infecção, de diferentes infecções virais, na verdade, né? Basicamente, o nosso projeto é com epidemias virais, respiratórias, né?
para a gente tentar entender o que tem de similar entre elas e o que tem de particular entre elas. Porque essas duas abordagens, elas vão tanto te dizer o seguinte, olha, isso aqui é similar com isso e a gente já tem alguma solução por esse lado, então a gente pode pensar alguma coisa por aqui. E isso é muito particular dessa patologia. Então, a gente está analisando o espectro transcricional, tanto analisando genes que estão diferencialmente expressos, quanto uma coisa que a gente tem feito basicamente bastante agora, começou no meados do ano passado, que é fazendo a expressão diferencial de transcritos também, para a gente ver não só os genes que estão diferencialmente expressos, mas os transcritos que têm a abundância alterada, né? Então, às vezes, tu tem um gene que ele se mantém, por exemplo, quando tu pega lá o sinal daquele gene no caso e no controle, por uma abordagem convencional, tu não vê diferença, mas o tipo de transcrito que está sendo expresso, porque um gene ele pode ter mais de um tipo de transcrito, na verdade a maioria deles tem mais de um tipo de transcrito, e às vezes a gente pode ter uma resposta importante disso, né, mudando o tipo de transcrito. E aí o que a gente está fazendo são redes híbridas, são redes de interação proteína-proteína. Isso é uma abordagem clássica que a gente tem, né? Então às vezes a gente pega lá um transcriptoma e aí tu diz assim, olha, eu tenho aqui 800 genes diferencialmente expressos, e aí a gente consegue enriquecer esses genes, consegue identificar qual é a rede biológica que está sendo coordenada por esses genes. E o que a gente está fazendo agora é pegar isso, junto com transcritos que estão mudando a sua abundância, também fazendo uma rede híbrida. E aí a gente consegue ter uma fotografia mais ampla do sistema que está sendo modulado. É muito comum, porque assim, é muito comum, a gente tem alguns sistemas que são modulados em geral, como resposta imune, mas mesmo a resposta imune, ela tem diferenças, né? Então, o que a gente está avaliando é análise transcricional de modelos de SARS-CoV-2, que é da Covid-19, que é o patógeno da Covid-19, SARS-CoV-1, que foi uma pandemia, uma epidemia que aconteceu também na China, se não me engano, eu acho que foi em 2002, se não me engano, né? E também da MERS, que é uma síndrome também por coronavírus lá que aconteceu no Oriente Médio. E também a gente está analisando H1N1 pelo fato de afetar o mesmo tipo de epitélio, né? O mesmo tipo de tecido. Então, mas os resultados são muito preliminares, né? A gente terminou agora de fazer a coleta de dados, está fazendo as análises, mas ainda não tem resultado preliminar ainda. Mas é a contribuição que a gente, com a nossa expertise, a contribuição que a gente está tentando dar. Tudo é muito novo, né? Nessas coisas, então tá todo mundo meio cego ainda, né? Buscando algumas coisas. Mas eu vou entrar num tema que eu acho que eu vi essa tua palestra, eu acho que foi lá em Recife, naquele encontro de informática, se eu não me engano, que eu achei fantástico, que é a evolução dos neurotransmissores. Você falou que está aí à beira de soltar esse artigo aí para a revista. Me fala um pouco como foi a ideia e o que tu pode falar do resultado disso aí, que eu achei assim maravilhoso, porque a gente tem uma noção de que a gente é muito especial, né? E ter esse olhar evolutivo eu acho sempre muito interessante. Claro. Como foi esse trabalho? Então, esse trabalho é um trabalho que eu gosto muito, Sávio, e tem muito a ver com o que eu vinha fazendo desde o meu doutorado. Esse trabalho é um trabalho que ele está há mais tempo na minha mão, estou há mais tempo para soltar esse trabalho por dois motivos. O primeiro é pela complexidade dele, porque realmente é bastante complexo, então são muitos aspectos que a gente tem que levar em conta. E o segundo é pela equipe de trabalho, porque, enfim, eu tenho o meu grupo aqui, tenho os meus orientados, né? E esse trabalho, ele foi um trabalho que ele surgiu na época, doutorando da genética do Rio Grande do Sul, né? Ele fazia doutorado lá. Esse colega, que é o Lucas Viscardi, ele era orientado a professora Maria Cátila, que certamente conhece, lá do Rio Grande do Sul.
e ele é mestre em genética, está fazendo doutorado em genética, mas ele é arqueólogo de formação. E aí ele estuda evolução humana. Então a pergunta dele é evolução humana, evolução de primatas, né? E sempre muito interessado nas questões cognitivas. E aí ele teve acesso ao meu trabalho, eu não me lembro como, na verdade, foi um trabalho de evolução que eu fiz com a apoptose, um trabalho antigo, que foi do meu doutorado, foi o primeiro trabalho que eu publiquei no meu doutorado. E aí ele chegou até mim dizendo assim, olha, eu gostaria de entender como é que funcionou a evolução da neurotransmissão e tudo mais. Aí eu disse, bem, vamos lá, né? Ele tinha alguma familiaridade com informática, mas não muito. Aí eu peguei e coloquei um aluno meu aqui, junto com um aluno de iniciação científica. Mas é um menino muito bom, muito bom. Ele começou, ele está ainda na iniciação científica, ele ele faz biomedicina aqui, mas ele começou a trabalhar comigo no início do primeiro semestre. Ele entrou na graduação e veio trabalhar comigo. Então hoje ele conversa de igual para igual com os doutorandos aqui, porque ele tem um treinamento muito bom e ele então a equipe de trabalho, então é assim, quando é um trabalho de um pós-graduando teu, né? Aí a gente tem aquelas demandas, tem aqueles prazos e tudo mais. Como esse é um trabalho um pouco mais, teoricamente, periférico, assim, não periférico na linha de pesquisa, porque é uma coisa que eu faço, mas, assim, a gente tem os prazos dos mestrados, dos doutorados, então volta e meia surge uma emergência e eu deixo esse trabalho em stand-by um pouquinho. E aí, quando a gente estava prestes a liberar esse trabalho, a gente teve uma atualização do principal banco que a gente usa, uma atualização importante, e aí a gente basicamente teve que reescrever ele de novo de meados do ano passado para agora, e é um trabalho que está mais próximo de ser enviado. Bem, o que nós fizemos nesse trabalho? Basicamente, o que a gente pegou foi os 5 principais sistemas de neurotransmissão, que a gente tem em 1 ano, né? Que é colinérgico, GABAérgico, glutamatérgico, serotonérgico e glutamato, GABAérgico, colinérgico, serotonérgico e dopaminérgico. Tá? Os 5 principais sistemas que nós temos. Aí a gente pegou e coletou todos os genes humanos que fazem parte desse sistema. Então, é uma rede com mais de 300 genes. Tá? Então, a gente pegou esses 300 genes e aí a gente olhou em mais de 200 espécies de eucariotos o padrão filético de cada um desses genes. Então, a gente pegou, olha, esse indivíduo tem, esse indivíduo não tem, esse indivíduo tem, esse indivíduo não tem. E aí a gente usou uma análise de parcimônia, que foi uma análise que a gente implementou já há algum tempo, já publicou alguns trabalhos em relação a isso, que é um tipo de análise de parcimônia para identificar qual é o ponto mais provável de surgimento daquele gene, no qual ele foi verticalmente herdado até a espécie que a gente está observando. Então, ele não é uma ideia esse algoritmo ele não serve para descobrir qual foi o primeiro organismo que teve aquilo. Mas a ideia é, daqui para frente, ele foi verticalmente herdado. E aí, claro, a gente tem eventos de deleção, eventualmente, que ele foi deletado num organismo moderno, mas ele estava no ancestral comum daquele organismo. E, eventualmente, a gente tem algum organismo que pode ter surgimento de novo, seja por transferência horizontal, enfim. Mas daí o algoritmo, ele lida com esse tipo de coisa e ele te diz, olha, esse aqui é o ponto mais provável de surgimento. Isso é uma coisa que, como eu te falei, eu já trabalho há bastante tempo, e aí, quando se vai fazer a análise de um gene, é uma coisa. Agora, quando a gente vai fazer a análise de um sistema com mais de 300 genes, a gente consegue identificar quando que aquele sistema ele assume uma topologia para dizer o seguinte, olha, aqui ele já tem condições de funcionar como um sistema. Se ele funcionava ou não, é difícil a gente dizer. Mas eu posso dizer que ele já tinha os elementos para que esse sistema funcionasse como tal. E aí a gente teve alguns resultados interessantes, né? O primeiro deles, para mim, um dos resultados mais interessantes que a gente tem, é que essa nossa rede, ela funciona como um sistema, como tal, em quinidário, né? Então, a gente tem 2 momentos importantes do surgimento da comunicação nervosa, e, inclusive, é um tanto controverso isso, né?
A gente tem um organismo, uma família de organismos chamados de quitenoforos. Os quitenoforos, eles eram colocados no mesmo grupo antes, que a gente chamava de Monera, que era quitenoforos junto com quinidário, né? Eles são parecidos, né? Os dois têm comunicação nervosa, eles têm formato medusoide, né? Não só, mas eles compartilham esse formato. Mas assim, dados moleculares, principalmente lá em torno de 2014, que se sequenciou os quitenoforos, se viu que não, que eles são mais anteriores. Eles são o grupo parental lá de todos os metazoários. Então, eles são mais antigos que esponja e eles são mais antigos do que placozoa. E é interessante porque esses organismos, eles têm comunicação nervosa, eles têm músculo, eles se movem, né? E aí a gente tem placozoa, que não tem comunicação nervosa. A gente tem porífero, esponjas, né, que não tem comunicação nervosa. E aí depois a gente tem quinidário, e aí de quinidário para frente, todos os organismos têm. E aí a gente tem um avanço da encefalização depois, isso, principalmente em cordado, em vertebrado. A gente teve lá um investimento em encefalização, que foi nos cefalópodes, né? E ficou aquele braço ali, e aí depois de vertebrado para cima, de cordado para cima, a gente tem uma encefalização cada vez maior. A questão é que a gente tem lá atrás, a maioria dos elementos sinápticos, eles são anteriores a quitenoforos. Então, antes disso, a gente já tinha condições de fazer a comunicação. E muito disso, essa comunicação é a comunicação célula-célula, né? Inclusive, organismos unicelulares, a gente tem a parte sensorial, né, que é de coletar informação do ambiente, que usam esses elementos, os mesmos elementos que a gente usa na sinapse hoje. E, além disso, a gente tem também a parte de receptores, que são os receptores metabotrópicos, né, que são os receptores que funcionam a partir do segundo mensageiro. Tirando os receptores colinérgicos, que eles surgem em quinidário, todos os outros receptores eles já estavam presentes. E a gente tem os receptores ionotrópicos, que são os receptores que disparam o potencial mais rápido, né, que são importantes, bastante importantes. Eles surgem também, boa parte, os glutamatérgicos, que são os primeiros receptores que a gente tem notícia, né? Eles são anteriores a quitenoforos e a gente tem surgimento de uma classe de receptor glutamatérgico em quitenoforos. E aí ali a gente começa a sinapse. Esse mesmo set, ele tem em placozoa. E placozoa não tem sinapse. Então, tem duas linhas aí. Uma que falam que surgiu independentemente em quitenoforos, em quinidário, e a outra que ele surgiu em quitenoforos e foi perdido em placozoa e perdido em porífera. Eu acho curioso, uma das coisas que a gente discute no nosso artigo é o fato de que placozoa tem esses elementos. Então, das duas, uma. Ou eles foram recrutados, eles estavam ali, foram recrutados mais de uma vez para se montar a comunicação nervosa, ou simplesmente isso foi perdido. Porque se a gente for retomar aquele ambiente, né, que era um ambiente onde filtradores eles funcionavam muito bem, obrigado. Né? A gente não tinha, por exemplo, no momento do surgimento de quitenoforos, não tinha predador. Ele era o predador. Né? Então, se a gente for ver para que a gente usa a nossa comunicação nervosa, claro, o agente humano é muito, né, mais complexo, mas em geral os organismos eles usam para obter alimento ou para não virar alimento. Né? Se a gente for pensar nesse momento onde surgiu, o virar alimento não estava no checklist evolutivo ali, né? Então começou depois de quitenoforos. Então tanto placozoa quanto porífera, que são organismos filtradores, eles funcionam muito bem dessa forma. Só que em quinidário a gente teve um incremento muito importante. A gente tem, primeiro que surgem os metabotrópicos colinérgicos e depois a gente só tinha, como eu te falei, ionotrópicos glutamatérgicos. Só que depois disso surgem todos os outros receptores ionotrópicos, eles surgem em quinidário. Então, e o incremento da rede é basicamente receptor. Então parece que a gente já existia e houve uma sofisticação dessa comunicação.
E dali para frente, sabe, de quinidário até humano, numa rede onde tem mais de 300 genes, surgem 6 nós. 6 nós. Ou seja, em termos de complexidade, a gente tem ali a Actinopteride, né, que é no ancestral comum dos peixes, a gente tem o surgimento dos principais nós. Homer é um nó importante e eles são principalmente relacionados com, hoje em humanos, né, eles são relacionados com a organização motora. Então, aparentemente, teve um incremento para o controle motor e é um momento evolutivo importante onde a gente tem um incremento para a predação fundamental, que é o surgimento de mandíbula, né? Até então, os organismos, o deslocamento deles não era tão importante. A partir de peixe para frente, a gente tem tanto o desenvolvimento aerodinâmico quanto principalmente mandíbula, e o que a gente vê surgindo na rede é basicamente o controle motor, que pode ter sido um incremento importante. E dali para frente a gente não tem mais nenhum incremento na rede. Ou seja, do ponto de vista molecular, o que a gente tem hoje, na melhor das hipóteses, peixes já tinham, e eu poderia dizer que medusas já tinham. Né? Então, tem uma coisa importante que principalmente ali em peixes e depois, em peixes em especial, a gente tem um aumento em abundância desses, ou seja, os ortólogos já estavam presentes, né? Então a gente tem o arcabouço genético, ele já estava presente, mas a gente tem um aumento de abundância, isso sem dúvida aumenta a complexidade da rede. E dali para frente não tem mais nada. Então, claro que é óbvio que a gente tem uma complexidade, né, cognitiva, em princípio, né, maior, mas muito provavelmente essa é uma estrutura supramolecular, né? Então, essa é uma estrutura neurológica mesmo, de estrutura cerebral, então é uma coisa mais anatômica do que molecular, provavelmente, né? Isso é genial, cara, porque a gente tem uma ideia de que o nosso cérebro, ele é muito complexo, né? Mas a gente acha, pelo menos uma postura mais leiga, acha que a gente teve uma novidade muito grande. Né? E esse seu trabalho mostra, não. Na verdade, o que aparentemente está ocorrendo é essa abundância de coisas que vai reestruturando a rede e não realmente uma novidade evolutiva que dá esse salto. Né? Então, é mais pelo rearranjo da rede do que pela novidade, não é isso? É. Então, uma coisa que eu noto nos meus trabalhos, analisando sempre as redes moleculares, né, é que a gente tem 2 tipos de fenômeno. Né? A gente tem alguns sistemas, eles são sistemas que têm um crescimento paulatino. Assim. Por exemplo, a gente publicou um trabalho agora no final do ano passado de evolução do sistema antioxidante em planta. Eu trabalhei lá como eu te falei, eu vim da bancada, né? Quando eu vim da bancada, até o meu mestrado, eu trabalhava com antioxidante. E aí foi uma demanda que surgiu aqui. E aí a gente vê que o sistema de antioxidante em planta, ele é um sistema paulatino. Porque, veja bem, embora ele seja um sistema relativamente complexo, a gente não precisa... Uma enzima antioxidante, ela funciona bem. 2, também. 3, melhor, entendeu? Mas, assim, tu não tem aquele sistema como um sistema de neurotransmissão, como um sistema de apoptose, que tu tem uma rede concatenada, né? Que tu tem um produto que é gerado, que serve de substrato e tudo mais. Então, para tu conseguir ter todo o conjunto montado, tu tem que ter uma organização das diferentes partes. Então, essa rede, por exemplo, foi uma rede que a gente observou. Se tu pega ela do início ao fim, tu vê que ela está evoluindo. E tu não consegue traçar um momento, um episódio onde tu teve um incremento importante. Alguns outros sistemas, em geral um pouco mais complexos, eles têm episódios. Então, por exemplo, um sistema de apoptose, que foi o que eu estudei no meu doutorado, ele tem 3 episódios claros. Assim. Ele disse, bem, até aqui esse organismo não tinha um sistema, eu tinha algumas peças.
daqui para cá surge um monte de coisa. E esse sistema de neurotransmissão, a gente observa isso. A gente vê que tem um episódio claro em equinidade, né? E esse episódio nem é em ctenoforo, que é onde, em princípio, começou a brincadeira toda, né? Mas em equinidário tem um episódio claro. E, claro, a partir daí, a gente tem a evolução do sistema, porque isso é uma coisa importante. A gente parte da rede de um humano, no nosso caso, né? Então, o que eu consigo dizer é o seguinte, olha, esse elemento ele estava lá, mas eu não consigo dizer se a conexão estava lá. Essa inferência eu não faço, né? E sem sombra de dúvida, essa reestruturação da rede, ela acontece. E a gente tem... Uma das coisas da biologia de sistemas, quando eu estava falando lá no início da nossa conversa, né, que os sistemas biológicos, eles são dos sistemas mais complexos conhecidos. Uma questão do que a gente chama de sistema, uma das características de sistemas complexos, é o que a gente chama de propriedades emergentes. Então, a gente olha dentro de um nível hierárquico e aí a gente tem um sistema de alta complexidade. Por exemplo, se eu pegar um ecossistema e for definir um ecossistema e todas as relações ecológicas que acontecem dentro daquele ecossistema, eu tenho uma complexidade extremamente alta, né? Se eu impactar a comunidade, o microbioma daquele solo, eu vou impactar todos os outros organismos que estão ali. Eu vou impactar as plantas, eu vou impactar os fungos, eu vou impactar os animais, né, e as relações entre eles. Se eu pegar um mamífero dali e for tentar estudar aquele mamífero, o sistema que aquele mamífero compreende, ele tem pelo menos igual complexidade do que aquele ecossistema. Então, eu tenho lá o sistema digestório, eu tenho o sistema respiratório, o sistema fisiológico dele é de uma complexidade de mesmo grau da complexidade do sistema ecológico do qual ele faz parte. Isso é uma propriedade emergente. Se eu conseguir explicar todas as relações, vamos supor que a gente consiga explicar todas as relações ecológicas que os organismos daquele ecossistema fazem. Se eu avanço um degrau para olhar a fisiologia daquele organismo, eventualmente aquelas explicações que eu encontrei dos sistemas ecológicos, elas não vão ser suficientes para explicar aquele organismo. E aí eu posso entrar para uma célula daquele organismo e o nível de complexidade é maior. Então, cada vez que a gente avança um grau hierárquico dentro de um sistema complexo, emerge uma complexidade de igual tamanho do nível hierárquico anterior. Então, a vida é tão fascinante, o estudo da biologia é tão fascinante, porque o grau que eu estou trabalhando é um grau molecular. Mas eu acredito que boa parte da complexidade, que principalmente organismos sociais, é complicado a gente fazer a divisão de humano para... me parece bem claro que a divisão que a gente tem cognitiva é de organismos sociais, né? Então, se a gente for pegar todos os organismos que têm uma complexidade de sociedade grande, principalmente assim, falando mais em invertebrados, né? A gente tem os insetos sociais, mas daí é um pouquinho diferente, porque a comunicação é um pouco diferente entre eles, mas no nosso caso, se a gente for pegar cães, se a gente for pegar golfinhos, cetáceos em geral, se a gente for pegar nós, né? É provável que esse incremento de complexidade, pelo menos o que o nosso trabalho mostra isso, ele não se deu no nível molecular, né? É possível que, certamente, a gente tem elementos moleculares que fizeram essa diferença, né? E talvez a gente não consiga identificar isso ainda. Mas eu te diria que com uma grande probabilidade, esse incremento que a gente teve cognitivo, ele foi um incremento num outro grau hierárquico, né? Provavelmente na fisiologia do nosso cérebro. E no nosso caso, a gente experimenta ainda um outro nível hierárquico, que é o nível social, que é de uma complexidade fantástica, tanto que é uma ciência inteira que estuda isso e cada vez surgem mais perguntas do que respostas. Ô, Rodrigo, eu fiquei curioso agora. Você consegue chegar à origem o surgimento desses neurotransmissores ali, bem na base ali dos animais, né?
existe algum estudo, vocês conseguiram ver qual seria a origem desses neurotransmissores em organismos que não apresentam esses neurotransmissores? Por exemplo, sei lá, um neurotransmissor GABAérgico, ele vem de uma família de proteínas X, que ele derivou ali. Existem estudos desse tipo, mostrando da onde vem, antes de funcionar, ou antes da gente identificar como neurotransmissores? Os neurotransmissores em si, eles são moléculas muito simples, né? Eles são ou aminoácidos, ou derivados de aminoácidos, né? Ou pequenos peptídeos. Então, são moléculas realmente muito simples. Na verdade, na minha opinião, a complexidade ela é muito maior nos receptores do que nos neurotransmissores, provavelmente. Por exemplo, o glutamato é um neurotransmissor importante, né? A acetilcolina é um neurotransmissor importante. Então, essas moléculas, elas são moléculas que eu te digo que se chega nelas muito facilmente na evolução, né? Tem algumas coisas na evolução, tu sabe disso, né? Que elas são muito fáceis de ser encontradas. Um exemplo claro é a célula. A célula não a célula dentro da sua complexidade, mas o invólucro celular, por exemplo, né? Uma membrana plasmática, se a gente pegar um copo e colocar fosfolipídios, sacudir ali dentro e deixar ele parar, ele vai formar micela, né? A questão é quando a gente tem o problema a questão da transdução do sinal. E no caso do sistema de neurotransmissão, ele herdou o processo de transdução de sinal de organismos mais primitivos, porque a transdução de sinal ela é importante desde que se tem célula, né? Então, e a gente tem organismos muito primitivos. Um exemplo clássico, né, o slime mold, o Diptyosterium discoideum, né, que é um organismo fantástico, que tem uma sinalização por AMP cíclico, por exemplo, né, que ele responde por AMP cíclico, que também é uma molécula extremamente simples. Os receptores, a comunicação purinérgica, por exemplo, usa ATP como molécula de neurotransmissão, que é uma molécula que desde os primeiros organismos vivos a gente tem, né? Então, como eu te falei, eu não sei, muitos deles, né, a maioria deles são canais iônicos, né? Então, por exemplo, os receptores ionotrópicos, né? Eles são receptores que são acoplados a canais. Os canais a gente tem desde sempre, assim, né? E essa modificação do receptor para ele conseguir se acoplar ao neurotransmissor, isso também não é um degrau muito importante. O degrau maior é tu ter a estrutura morfofisiológica, né, de isso disparar para uma outra célula, que vai disparar para uma outra célula, que vai disparar para uma outra célula. Então, a gente sabe que a complexidade, o neurônio em si, ele é uma célula, embora seja uma célula muito especializada, né, ele não é de um grau de complexidade maior do que o hepatócito, por exemplo. O hepatócito é uma célula, nossa, né? Bem, quem é bioquímico é apaixonado por hepatócito, né? Porque metade da bioquímica básica, se a gente tiver um hepatócito, a gente explica lá, né? Então, a complexidade maior, eu acho que realmente a complexidade desse nível supramolecular, ela é importante, né? Eu acho que o degrau para o surgimento do receptor em si e do neurotransmissor em si não me parece um degrau evolutivo muito grande, assim, não é uma estrutura, né, assim, molecular tão complexa. Eu não trabalho, eu sei que tu trabalha um pouco mais com isso, eu não trabalho no nível, eu nunca trabalhei no nível de evolução de proteína em si, né? Eu sempre trabalhei com o sistema, evolução do sistema em si. Mas até onde vai o meu conhecimento, não creio que seja um degrau evolutivo muito grande. Oh, isso você está falando, para quem trabalha com evolução, isso aí muita gente já sabe que, na verdade, a evolução trabalha mais rearranjando o que tem do que criando coisas novas, né? Mas é legal ter tocado nisso. Para quem não está muito por dentro do processo evolutivo, que acha que tem que surgir coisas maravilhosas a cada passo evolutivo, mas não é bem assim, né? A gente vai meio que parece, pelo que a gente conhece, o sistema biológico ele mais se reinventa com o que tem do que inventa coisas novas, né?
E parece que justamente o teu trabalho está mostrando isso com esses sistemas de neurotransmissão, né? Assim, eu falando, saindo um pouco da minha expertise mesmo, né? Divagando um pouco, eu acredito que isso se dá na vida como um todo, né? A gente, os trabalhos da Lynn Margulis lá, em meados do século passado, né, que mostraram que a gente tem, se a gente for pegar, por exemplo, eu sei que isso é uma da área da tua expertise, né? Então, se a gente for pegar a célula procariótica, a gente tem dois tipos de células procarióticas que são muito bem definidos, têm as suas similaridades, mas eles são muito distintos ao mesmo tempo, né? E a gente tem mas assim, nível de complexidade, se a gente for pegar a arquibactéria e bactéria, a gente não tem uma diferença marcante de complexidade das duas. Elas têm estruturas bem diferentes, mas elas não têm uma diferença de complexidade. E quando a gente vai na célula de eucarioto, a gente tem um salto de complexidade absurdo, né? Absurdo. E quando a gente olha, não tem um elo perdido. Não tem uma célula de complexidade intermediária. Isso sempre foi uma coisa que se perguntou, né? E aí, principalmente depois dos trabalhos da Lynn Margulis, da teoria da endossimbiose, né? Hoje está cada vez mais claro que a célula de eucarioto, ela é uma fusão. Então, foi um grande evento de endossimbiose. Não é que eu tinha uma célula e pegou uma partezinha. Não. Eu tinha dois sistemas e esses dois sistemas passaram. A evolução, eu tenho as engrenagens, né? E a evolução, ela trabalha unindo essas engrenagens, que foi o que tu acabou de falar, né? Então, isso a gente vê direto, assim. Por exemplo, o trabalho que eu te falei da apoptose, eu trabalhei com a apoptose e estabilidade genômica, né? Estabilidade genômica, ela estava lá. E a evolução trabalhou unindo esse sistema junto com o sistema de apoptose para que a gente possa fazer o switch, né? Tipo, eu tenho muito dano, eu entro em apoptose. Bem, se o dano não é tão grande, eu consigo corrigir esse dano. Então, para uma célula reparar o seu material genético ou desencadear a apoptose, morte celular programada, eu tenho que ter esses dois sistemas conversando. Então, a evolução ela trabalhou nesse sistema. Se a gente for ver, por exemplo, os organismos pluricelulares, né, que a pluricelularidade também é um fenômeno fantástico, a gente vê que a gente teve organismos coloniais, muitos, a gente tem até hoje organismos coloniais, e alguns desses organismos coloniais com uma divisão de trabalho absurda dentro da colônia, né? Isso com sincícios propriamente dito, né? E se a gente for ver o próprio avanço científico e o avanço tecnológico que a gente tem, ele funciona da mesma forma, né? Então, assim, se a gente pegar toda a matéria-prima que a gente tem para construir hoje um sequenciador, a gente já tinha essa matéria-prima desde sempre. Matéria-prima que eu quero dizer em termos de ferro, de peças, de petróleo e essas coisas todas, né? Mas se a gente for ver o que a ciência avança, um grande avanço científico em geral, ele é uma compilação, um insight, na verdade, a partir da compilação do conhecimento que já está aí. Então, os incrementos, lembra que a gente estava falando desses incrementos episódicos, né? Os incrementos episódicos, eles se dão porque a gente vai lá e compila a informação que já existe. Eventualmente acrescenta uma ou duas coisas. Então, eu acho que não é só a vida, né, a biologia, né, a célula, o sistema molecular que funciona desse jeito. A sociedade funciona desse jeito, na minha opinião, né? A ciência funciona desse jeito. Então, a gente tem uma série de coisas postas que foram evoluindo eventualmente de uma forma relativamente isolada, e aí alguém lê, alguém estuda e diz assim, olha, se eu juntar isso, isso e isso, eu tenho um avanço. E a vida, eu acho que trabalha dessa mesma forma. Que é meio uma visão fractal, né? A gente pode botar desde o funcionamento, como você falou, de uma célula, olhar um ecossistema, eles têm comportamentos muito similares, assim. E aí você bota a sociedade também, que é esse comportamento que eu acho que é fractal mesmo. Eu acho a biologia muito fractal. A
A gente pode trabalhar em diversos níveis e observar comportamentos muito parecidos em diversos níveis de organização, né? A gente já está indo para o final aqui, passou rápido demais, e queria te perguntar quais são as perspectivas agora, teus trabalhos, teus projetos futuros. Tu já falou alguma coisa aí, por exemplo, do Covid, mas quais são as tuas perspectivas agora, vamos dizer, pós-pandemia? Então, o que a gente está trabalhando nesse momento, né, é basicamente, assim, eu aproveitei esse momento agora, que é um momento que eu não estou em contato diário com os meus alunos, né, com o meu grupo, na verdade, pelos motivos que todo mundo sabe, para tentar finalizar os trabalhos que estão pendentes, né? Então, eu estou basicamente trabalhando finalizando esse que eu te falei agora. Assim que ele sair, eu mando para ti. Tem alguns outros trabalhos que a gente está finalizando, né? Estou finalizando um trabalho, enfim, vários que estão pendurados, assim, né? Trabalho dos meus mestrandos, dos meus doutorandos que estão pendurados aí. De frente nova, a gente está abrindo esse trabalho do Covid. E um dos trabalhos que a gente está finalizando é um trabalho de genes essenciais, que tem a ver especificamente com isso, também com a evolução dos sistemas, né? E como é que, dentro do processo evolutivo, alguns genes se tornam essenciais e eles se mantêm essenciais, e alguns genes eles se tornam essenciais para um clado, e eventualmente eles ficam dentro daquele clado. Esse é um trabalho que a gente está finalizando também. E uma das linhas que a gente está abrindo nova é nessa parte de neuro também, que a gente está trabalhando com doenças neuropsiquiátricas. Como eu te falei, como a gente trabalha muito com análise transcricional, né, então a gente acaba trabalhando com sistemas complexos, a gente aplicou muito das nossas ferramentas a câncer, né? Então, eu tenho uma parceria com o pessoal do Instituto Câncer Infantil em Porto Alegre, que a gente desenvolve alguns trabalhos. A gente aplicou redes regulatórias para sarcoma de Ewing, há um tempo atrás também para neuroblastoma, que é um outro tumor pediátrico, né? E agora estou finalizando um trabalho de um mestrando meu, que é com sarcoma de Ewing, como eu te falei. E aí a gente começou a aplicar essas mesmas ferramentas que a gente usa para sistemas complexos para doenças neuropsiquiátricas. Então, que tem a ver um pouco com esse trabalho que eu acabei de falar. A gente começou a entrar cérebro adentro, né? E aí a gente está trabalhando com uns dados de depressão, onde a gente está aplicando essa mesma ferramenta, porque também é uma doença complexa, uma doença multifatorial, né? Então, isso foi uma doutoranda minha que surgiu com esse trabalho, que fez mestrado comigo. Então, assim, olha, o que a gente usa para câncer, né, o que a gente consegue adaptar para tentar contribuir também com doenças neuropsiquiátricas. E aí é um trabalho que está em andamento. Assim que a gente conseguir mandar esses artigos que estão pendentes, é o que eu quero me dedicar mais. Basicamente, o que a gente está fazendo é essa análise transcricional, também fazendo análise de expressão diferencial de transcritos, e preliminarmente o que eu posso te dizer é que a gente tem uma modulação de transcritos muito maior do que a gente tem em modulação de genes, especificamente para esse problema, né, de doenças de depressão, especificamente. E isso, né, e aí tentando não parar, tocar essas coisas que estão em aberto para quando a gente retomar com força total. E saudade de fazer reunião com todo mundo junto, né, encher auditório e tudo mais. Muito obrigado, Rodrigo. E só avisar pessoal aí, quem tiver interesse, eu vou colocar na descrição do vídeo aí o site lá do Biomer, o pessoal entrar em contato, e eu acho que vale muito a pena. Pessoal, o Rodrigo também está no programa de bioinformática aqui de Natal, que eu acho que foi uma revolução aqui para a região. E tem excelentes trabalhos e excelentes profissionais aí. Rodrigo, mais uma vez, brigadão, cara, por ter tirado de casa no meio da pandemia. Não, valeu, Sábio, obrigado. Eu estava precisando vir aqui mesmo, estava com saudade. Aí, qualquer coisa, estamos à disposição aí. Obrigado, foi um prazer.
E parabéns pela tua iniciativa. Acho que a gente precisa trabalhar bastante aí para divulgar o que a gente anda fazendo na nossa ciência brasileira. Pois é, e tem muita gente boa fazendo coisa, né, cara? E vamos marcar, quando terminar essa pandemia, vamos marcar uma cervejada para... Combinado. Botar a conversa mais em dia. Combinado. Abração. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.